estamos de volta com o programa Nobres Pares. Hoje, participando conosco, o vereador, por 28 anos esteve nesta Casa de Leis, Romeu Magalhães. Antes do intervalo, nós estávamos falando da questão que envolveu essa cidade, épocas negras da poluição, em que Cubatão foi taxada como Vale da Morte. Você falava a respeito de toda a situação que envolvia também você como vereador. Vamos continuar. Você falava a respeito do repórter que repórter esteve, publicou lá e depois o jornal Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, publicou o que saiu lá, ele colocou aqui, aí caiu na mídia internacional, porque saiu no jornal Estado de São Paulo. Dali para frente eu não tive mais sossego. Mas o problema foi o seguinte, e o que me deu mais problemas ainda. Eu fui obrigado a votar uma lei aqui em 1979 que eu achava que era uma lei que só ia prejudicar o município. Mas nós éramos área de segurança nacional e aquilo era empurrado goela abaixo da gente. Votar de qualquer maneira. Que é o problema da Sabesp, contrato com a Sabesp. Por que eu vou falar isso? Por causa do problema que eu fui ameaçado de ir na prisão 3 vezes. Por quê? Antes da Sabesp era o sistema de água do município. Nós tínhamos um sistema próprio, o SAMAI. Sistema Autônomo de Água e Esgoto do município. Mas isso é uma história de Sabesp e prefeitura, que é um negócio complicadíssimo também, para contar, para você precisar. Mas para poder chegar no do problema dos mal formados e a Sabesp, o seguinte, esse cientista que falou para mim que tinha ido em Cardiff, no país de Gales, fazer a pesquisa sobre criança anencéfalo, ele disse que teria analisado lá o ar, a água e o solo, porque ele achava que a água lá podia ter metal pesado e que poderia estar criando o problema dos mal formados lá. Em cima disso, como eu estava bronqueado com a Sabesp, eu falei que a água, que o cientista falou que a água poderia ser um dos motivos dos mal formados, tá certo? E aí todo mundo virou contra mim. Todo mundo veio contra mim. Porque eu falava que a água da Sabesp estava dentro dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde como água potável, mas para mim era de péssima qualidade. Porque vinha da represa Billings e se metais pesados poderia causar o que o cientista estava falando, a água era captada ali na Henry Borden, que fazia o tratamento ali. Não era na antiga ETA, na ETA 3 ali. ETA 3. Não era na ETA lá no início de Pilões. A ETA de Pilões é outra coisa que era a melhor água que existia. E é uma coisa que até hoje eu fico louco da vida da nossa água não ser para o nosso município, tá certo? A nossa água vai mais para Santos e coisa do que para o nosso município. A água da ETA 1 é a melhor água que tem na região. Bom, mas aí o negócio andou, o Azobel veio aqui e falou, olha, veio aqui e falou, aí ele ligou de Ribeirão Preto para mim e falou, meu, vereador, os números que estão aí, você confirma? Eu falei, confirmo, por quê? Ele falou, posso ir aí ver? Eu falei, eu sou vereador, eu não tenho autonomia para falar para o senhor pode vir ver e tudo, mas é oficial, o senhor quer vir ver? Aí ele veio, e ele é o Reinaldo Azobel. Ele era um cientista formado em Pernambuco e ele era da mesma classe médica de Pernambuco, que era o Dr. Alberto Pessoa, que era o secretário de saúde aqui, naquela época. Alberto Pessoa de Souza, oncologista. Aí falei com o Dr. Alberto, falei, Alberto, o Azobel está querendo vir aqui ver, ele pode? Ele falou, não. Falou com o prefeito, não, pode vir visitar, pode vir. Aí ele veio, aí nós começamos a fazer pesquisa. Mas nunca deixaram fazer o que precisava ser feito. Ele fez uma época, fez mais ou menos o que tinha de poluentes no município aqui. Ele fez em laboratório lá em Ribeirão Preto, na faculdade, mais ou menos a mesma quantidade de poluentes e tipo de poluentes que tinha na atmosfera. Fez lá e todas as cobaias nasceram sem cabeça, nasceram sem cérebro. Então eu fiquei preocupado, mas junto com ele veio um outro camarada que fez muito mal para a cidade, um tal de Roque Manteleone Neto, que
fez muito mal para a cidade e para a ciência. Ele veio aqui, não posso dizer que ele pôs dinheiro no bolso, que eu não vi, mas ele fez um tal de projeto Cubatão, malformações congênitas aqui, levou dinheiro para danar do município e deixou para a gente só a desgraça. E eu sei também o que foi feito, porque foi médico que falou e eu não podia falar que o médico tinha me dito o que ele tinha falado, ele tinha dito, por questão de ética médica do profissional que me falou. Mas para mim, houve aborto terapêutico naquela época. Você comentou a respeito da Vida de Paris, a questão da poluição, e é algo que chamava muito a atenção, que embora a vila tenha sido retirada, os trabalhadores do polo industrial permaneciam sofrendo do mal da poluição. Ou seja, nós retiramos as pessoas, porém, um grande efetivo de trabalhadores continuavam sofrendo com a poluição no polo. Rapaz, isso é uma história complicada, tá certo? Porque hoje, os reflexos da poluição, na minha visão, ainda semana passada eu tive com um dos cientistas que me ajudaram em 82, e uma das consequências é a coisa que está vivenciando hoje, e que, se Deus quiser, essa Câmara vai tomar pé nessa situação e vai rever essa coisa. A poluição que existia dentro do Parque Industrial está estourando agora. As consequências... A consequência agora. Porque tumor duro, tumor de câncer duro, ele demora de 20 a 50 anos. A latência dele é de 20 a 50 anos. Tumor de neoplasias de hematológicas, ele demora de 4 a 5 anos para aparecer. Então, o meu amigo professor Paulo Saldiva, saiu publicado agora há pouco tempo, esses dias aí, o problema de morte por câncer na Baixada Santista, tá certo? E o índice aqui é totalmente fora dos parâmetros da Organização Mundial de Saúde. Está totalmente descontrolado isso aqui. E hoje eu tenho uma preocupação grande. Tenho levantado, tenho tentado ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Vou pedir autorização ainda para alguém de direito, né, para eu poder mexer nisso e ver o que está acontecendo. Porque o que aconteceu lá, quem ficou contaminado lá pode estar estourando agora. Os índices que estão dando agora diz que alguma coisa está errada. É perceptível que o meio ambiente, essa luta contra a poluição, foi sempre uma das suas grandes bandeiras. Mas nesse longo dos 28 anos que você participou da Câmara, outras bandeiras também foram erguidas por Romeu Magalhães. Eu acho que quem quer abraçar tudo não faz nada, tá certo? Quem quer fazer tudo não faz nada. As coisas que na lei orgânica eu fui membro da comissão de sistematização. Você foi constituinte também? Foi. Eu fui membro da comissão de sistematização da nossa lei orgânica em 92. Tem mais ou menos uns 8 ou 10 artigos colocados lá que eu coloquei. Eu pedi para pôr. Não eu, os cientistas falavam comigo e eu coloquei. Então um monte de coisa que precisava ser feito, não fizeram nada. Serviço de verificação de óbitos, por exemplo, era uma coisa importantíssima para mim naquela época. Consegui tudo, fui em Ribeirão Preto, consegui a autorização do Serviço de Verificação de Óbitos do Interior para montar aqui, me deram a relação de todo o equipamento que precisava, o prefeito desapropriou uma área para fazer tudo. Quando chegou na hora de instalar, não deixaram. Por quê? Eu dizia que eu queria saber do que morria o nosso pessoal. E eles quiseram fazer um convênio com a Universidade de Santos. Eu queria o serviço de patologia de quem me ajudou. Eu queria que fizesse com a Universidade de Botucatu. Os patologistas que viessem fazer a verificação de óbito aqui, viessem de Botucatu. Porque aí eu sabia que ia ter isenção, senão não tem. Tive passagens de ter certeza absoluta que na tirada de peças de pessoas que nós conseguimos fazer a exumação de um corpo aqui, eu e o doutor Pablo ajudou para danar Cubatão. O doutor Pablo é outra pessoa que o município deve muito a ele, mas eu tenho certeza que os patologistas que vieram tão chateados, porque foi um mandato judicial para fazer a exumação do corpo,
E, para mim, eles tiraram as peças de local diferente do que devia ser, para poder encobrir o motivo da morte de uma criança. Morreu lá do lixão de Pilões. Falando agora, eu comentei no retorno, que nesse bloco você ia falar sobre Luiz Gonzaga, a letra I, que eu sei que tanto te emociona. E Luiz Gonzaga, essa história, essa canção. Diz a história, né? História. Luiz Gonzaga era meu amigo pessoal, quer dizer, meu amigo pessoal. É um dos caras que eu dos artistas que eu mais considerei. Eu, quando eu tinha 13 anos, eu subia de trem aqui na Estrada de Ferro para ir na Rádio Tupi de São Paulo para assistir os programas dele. Ia toda semana. Tinha autorização do juizado de menor, eu subia toda semana para ver o show dele em São Paulo. E tinha 13 anos. E uma vez eu cheguei lá, ele tinha brigado com a minha namorada, ele falou, o que houve, bichinho? O que você está sentindo? Ah, cara, eu briguei com a minha namorada. Como é o nome dela? Eu falei, não, chama Yolanda. Vamos fazer uma musiquinha para ela. Vamos vir, vamos fazer a musiquinha. Para mim foi brincadeira, era brincadeira. Passou uns 3 meses, ele falou, vou cantar a música hoje da letra aí. Aí fez. Você recorda o pedacinho da letra? Sei lá, quase. Agora acho que eu não sei mais inteira, que eu estou ficando velho. Mas ela dizia assim, cartinha fechada, não deixa ninguém te abrir. Aquela casa caiada onde mora a letra I. Diz que com uma cacimba de um rio que o verão secou. Meus olhos chorou tanta lágrima que hoje sem lágrima nem responde a dor. Vai diz que o amor fumega no meu coração, tal e qual fogueira das noites de São João, que eu sofro viver sem ela, estando longe dela, só sei reclamar. Eu vivo como um passarinho que longe do ninho só pensa em voltar. Depois de uma música de Luiz Gonzaga, sem dúvida reatou o namoro. Aí casei. Casou Casei, com a dona Yolanda. Vivi 41 anos com ela. Infelizmente ela teve uma doença hereditária, um rim policístico e morreu. Mas graças a Deus eu casei de novo com uma pessoa que está me cuidando bem e vai me levar para o cemitério. Ô meu, nós estamos chegando ao final desse programa, sem dúvida é um prazer enorme. Eu queria as suas considerações. Considerações finais. Eu acho que essa casa é uma casa que pode defender o povo de Cubatão como o povo merece, tá certo? A nossa Câmara tem uma estrutura que muitas cidades do Brasil não têm. Tem muitas assembleias legislativas que eu andei pelos países inteiros, quando fui vereador, e tem muitas cidades que não têm estrutura que a nossa Câmara tem. Então os vereadores têm tudo aqui para poder. Agora, precisa ter coragem para enfrentar o poder econômico. Prazer tê-lo aqui conosco. Prazer é meu. Sem dúvida, 28 anos no Legislativo, muitas histórias, realmente uma pessoa com muito conhecimento. Agradecendo a sua participação, Romeu Magalhães, agradecendo a sua audiência. Permaneça conosco na TV Câmara e até o próximo Nobres Pares.